Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Saudade de todos vocês. Nosso Deus, quanta saudade dos momentos que passamos juntos, ministrando louvor aí juntos. O Gessé me falou da possibilidade de eu estar mandando um vídeo para vocês com uma palavra da parte de Deus e isso alegrou meu coração. Primeiro, porque eu amo compartilhar a palavra de Deus. Segundo, porque é para vocês, um grupo que mora no meu coração, que durante muitos anos eu fiz parte. Vocês fazem parte da minha história, do meu ministério. E quando o Gessé me pediu uma palavra, eu já estava com uma palavra no coração até propícia para um ministério de louvor, ainda mais nos dias que estamos vivendo hoje. Eu queria refletir com você em alguns poucos minutos sobre o Salmo 137. Salmo 137 é riquíssimo no seu conteúdo, porque traz relatos de momentos em que o povo de Israel sentiu, viveu coisas muito intensas. E eu queria compartilhar com vocês. Salmo 137. Eu queria ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Na versão King James diz assim: Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Irmãos, ao longo da história do povo de Israel, várias vezes esse povo fez uma aliança com Deus. Tanto com Moisés, como com Josué, como com Samuel. Em vários momentos o povo disse: Deus, nós seremos o seu povo e tu serás o nosso Deus. Entregaram suas vidas, entregaram a liderança da nação a Deus. E Deus é um Deus de pactos. O relacionamento que Deus tinha com Israel era como um relacionamento de um esposo com a sua esposa. Sendo Deus o esposo fiel, e desculpa o termo, Israel, a esposa que se prostituía. Se prostituía com outros deuses, se prostituía com seus pecados. O tempo inteiro se afastava de Deus. E Deus até levanta o profeta Oséias para refletir, para demonstrar o ministério de Oséias, um ministério que ninguém gostaria de ter, né? Para refletir a esposa infiel que Israel era para com Deus. E Deus sempre muito paciente, postergando um castigo a Israel, aceitando, tolerando a idolatria de Israel, o pecado do abandono a Deus de Israel. Só que Deus é um Deus que amava, como ainda ama o seu povo. E Deus resolve aplicar um castigo a Israel, não punitivo, não, mas para trazer de volta Israel aos seus caminhos, para trazer Israel de volta à ortodoxia da Torá, que é a palavra de Deus daquela época. E o povo vai para o cativeiro. Sendo que Deus o tempo inteiro pensa no objetivo que Israel alcançará no cativeiro. Tanto que ele usa Isaías para dizer: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo que a gente conhece muito, a gente vê em caminhões, em adesivos de carro, esse versículo Isaías profere ao povo de Israel nesse tempo em que Israel está no cativeiro. Deus sabia o tempo, o exílio durou 70 anos. O povo regressou, mas nesse momento o povo está ali sentado às beiras do rio da Babilônia e o povo tem apenas lembranças do louvor que era entoado no templo. O povo tinha apenas lembranças das pregações que eram pregadas no templo, nas sinagogas, né? O templo daquela época. O povo sentia saudade do ajuntamento solene aos sábados do povo de Israel. Tudo isso ficaram nas lembranças. E agora aquele povo estava ali exilado, em terra estranha. Não tinham mais aquela estrutura que eles tinham em Israel, por terem pecado contra Deus. E Deus, num ato de amor, para trazer de volta, permite o exílio, permite que Nabucodonosor leve o povo de Israel cativo para a Babilônia. Irmãos, nós hoje estamos vivendo um momento, e vocês fazem parte do Ministério de Louvor, que vocês não têm mais a oportunidade de ministrar para a igreja como vocês ministravam, pelo menos nesse tempo. Não temos mais a oportunidade de estarmos na igreja, congregando com os irmãos, aquela coinonia, aquele amor nas nossas reuniões. Não temos, estamos privados disso. Será que Deus, assim como fez com Israel, não quer que a sua igreja se volte para Ele novamente? Não quer nos ensinar lições preciosas nesse tempo? Precisamos refletir sobre isso.
Mas o que me chamou muita atenção nesse texto que eu li com vocês é que o povo de Israel cometeu um ato que eu julgo que não era aplausível. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. Por quê? A adoração a Deus está condicionada a um lugar? O Deus que eles serviam lá em Israel, eles não podiam servir na Babilônia? Eles não podiam adorar e cantar canções ao Senhor? Lembram quando aquela mulher encontrou Jesus, lá em João capítulo 4? E ela fala, olha, os judeus, vocês judeus, Jesus era judeu, vocês judeus dizem que se adora no templo. Nós samaritanos dizemos que se adora no monte. Qual é o certo? Onde devemos adorar? E Jesus ignorou essa questão do lugar e disse, olha, o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o povo de Israel estava tão triste por ter perdido a sua terra, que penduraram as suas harpas, ou seja, o louvor de Israel cessou. O louvor de Israel parou porque não estavam na sua terra. E hoje nós, Igreja de Cristo Jesus, que não estamos mais no templo, porque o templo está fechado, o nosso louvor parou? A nossa adoração, a nossa vida de adoração, cantar cânticos que celebram a grandeza do Senhor, mesmo em tempos de crise. Cantar canções que enaldecem a Deus, elevam a Deus, que declaram a majestade dEle por reconhecer quem Ele é. Cessou porque os templos estão fechados? Irmãos, é momento de nós, principalmente nós que somos chamados por Deus para ministrar na área da música da igreja, é tempo de nós mostrarmos ao Senhor que somos verdadeiros adoradores, que somos homens e mulheres que temos consciência do que o nosso louvor é, da função do nosso louvor ao Senhor, e mesmo não tendo a oportunidade de estar no templo, ser um verdadeiro adorador ao Senhor. Sabe, não pendurar as nossas harpas esperando o templo voltar, como o povo de Israel ficou esperando o exílio acabar para poder voltar a tocar as suas harpas no templo, na sinagoga. Irmãos, o templo está fechado, mas o tempo é chegado dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade, independente de onde estão. Eu tenho acompanhado e visto aí alguns irmãos do louvor atuando no culto online que o pastor Alberto tem feito, isso é bênção. Mas e você na sua casa, no seu lar? Como tem sido a sua vida particular com Deus? Você tem pendurado a sua harpa ou você tem oferecido a Deus o louvor que é devido ao nome dele? Lembre-se disso. O povo de Israel pendurou as suas harpas porque estava sentindo a dor do peso de não estar mais na sua pátria amada. Outro ponto que eu vejo interessante nesse texto que nós lemos é que aqueles que levaram o povo de Israel da sua terra, aqueles que oprimiam o povo de Israel como o pecado faz conosco, exigiam que eles cantassem mesmo estando subjugados. Irmão, irmã, muitas vezes aquelas pequenas coisas que nos rodeiam, o apóstolo Paulo chama de embaraço, que tão de perto nos rodeia. Muitas vezes essas coisas nos tiram do foco da presença de Deus. Não apenas os pecados, e é importante a gente falar isso, não apenas os pecados. Às vezes são pequenas coisinhas que não são pecados, mas são pequenas distrações que vão nos tirar do foco da vontade de Deus para a nossa vida. E aí, irmãos, a gente às vezes é deixado levar, é deixado seduzir por essas pequenas coisas. E quando nós caímos em si, já não estamos mais no centro da vontade de Deus. Não estamos mais sendo dirigidos pelo que Deus quer para as nossas vidas. E aí essas mesmas coisas que nos distraíram da presença de Deus, essas mesmas coisas, esses mesmos elementos que fizeram com que a gente, por um descuido, saísse do foco da onde Deus quer nos colocar, essas mesmas coisas pedem para nós cantarmos, mas como entretenimento, para zombar da nossa própria fé. E nisso o povo de Israel dizia, como poderemos cantar para esse povo se eles nos tiraram do propósito de Deus, se nos tiraram lá da terra onde Deus nos deu para celebrarmos a Ele todos os dias? Irmão, o povo foi levado para o exílio da Babilônia por abandonar o Senhor, por virar as costas para o Senhor, por negligenciar o pacto que um dia fizeram com o Senhor. Mas Deus, que é um ser que nunca quebra pactos, nunca quebra alianças, está sempre de braços abertos esperando a sua esposa se voltar para Ele. Hoje você é a noiva de Cristo, você faz parte da noiva de Cristo. Esteja atenta para a vontade de Deus na sua vida. Esteja atento para o que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Se você hoje faz parte do ministério de louvor da igreja, é porque Deus te escolheu. Deus dotou você de um talento. Deus derramou da sua unção sobre a sua vida, para que você possa ser canal
para aqueles que estiverem à sua volta. Não permita que pequenas distrações, não permita que pequenas seduções tirem você do foco da vontade de Deus para a sua vida. Mas faça como o povo de Israel, que no tempo oportuno, quando regressou do exílio, motivado por Neemias, reconstruiu os muros, depois reconstruíram o templo e adoraram ao Senhor porque Ele é digno de ser adorado. Primeiro ponto, atente para esse tempo que Deus tem permitido nós vivermos, esse tempo de quarentena. Deus tem permitido a sua igreja refletir sobre muita coisa. Reflita, gaste tempo, invista tempo na sua vida em reflexão, no que Deus quer da sua vida, no que Deus quer transformar na sua igreja. Segundo ponto, não pendure a sua harpa jamais. Não faça como o povo de Israel que pendurou as suas harpas no salgueiro. Não, mantenha o seu louvor, a sua adoração, a sua veneração ao seu Deus constante. Celebre sempre ao seu Deus porque Ele é digno de ser adorado. Independente de qualquer momento que você viva, você tem a salvação da sua alma que você não merecia. Então isso já é motivo de nós louvarmos constantemente ao Senhor. E por último, não permita que algumas coisas te tirem do centro da vontade de Deus, como o povo foi. Não permita que passarinhos, lindas flores, como diz o hino da harpa, seduzam você a ponto de você não estar mais voltado para o foco de Deus para a sua vida, mas para que você permaneça no foco da vontade de Deus, para que aquilo que Ele tem para você e através de você, para aquilo que Ele tem para fazer nesse ponto, você seja esse instrumento que Deus quer usar para essa geração. Deus abençoe vocês, todos vocês que fazem parte desse ministério. Não desistam, Deus está tratando da sua igreja nesse tempo, e assim que esse tempo passar, que vocês voltem a celebrar a Deus com a igreja. Vocês têm a responsabilidade sobre os ombros de vocês de levar o povo de Deus à adoração. É uma responsabilidade muito grande. Tenham noção da responsabilidade que é conduzir a igreja em adoração, conduzir a igreja a Cristo em adoração, e façam da melhor forma possível, façam com todas as suas forças, e lembrem sempre, Deus vos escolheu para uma grande obra, para uma obra excelente. Sejam os agentes que Deus quer usar para transformar essa nossa geração. Como diz aquela canção, que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, mas venha sobre nós e realize o teu querer. Guarde essa palavra no coração de vocês. Espero que muito em breve Deus nos dê condições de estarmos juntos novamente, ministrando louvor com os irmãos, abraçando os irmãos. Temos vocês no nosso coração guardado. E Deus abençoe vocês, o Gessé, que Deus colocou à frente desse ministério, que Deus possa derramar sobre a vida do Gessé cada vez mais a unção de ousadia para continuar liderando vocês, e que vocês sejam um em Cristo Jesus. Amém? Paz de Cristo, Deus abençoe vocês. Um beijo em todos. Paz.